Boa noite, galera. Boa noite. Aqui é o Fernando do DevOps no Dia a Dia. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que eu trouxe aqui para vocês. A gente vai falar hoje de DevOps na prática. A gente vai fazer um misto da prática de DevOps com métricas e com dashboard. A gente vai falar aqui hoje para você que tem interesse em se destacar no mercado, aplicando as práticas de DevOps. Hoje você tem um conteúdo bacana aqui, porque eu vou falar do conteúdo que vai te ajudar a se destacar no mercado, ser referência e ser um profissional disputado para liderar a transformação DevOps nas empresas. Então, fica ligado que a gente vai começar a destrinchar aqui um assunto muito bacana para você ter oportunidade de se destacar no dia a dia aí da sua companhia. Então, vamos lá. Para quem faz DevOps, sente muito a necessidade de, no dia a dia, trazer números. Como é que está indo o desempenho do meu time? O pessoal está fazendo... Como é que eu tangibilizo, na prática, o resultado de quem está ali no chão de fábrica das squads, dos application teams, fazendo o desenvolvimento de software no dia a dia, colocando na esteira para fazer a nova versão para fazer teste, enfim, como que isso no dia a dia eu consigo acompanhar com métricas para saber se meu time está efetivamente, os times estão efetivamente tendo bom desempenho, o que eu preciso olhar no dia a dia para dar visibilidade do que os times estão fazendo? Como é que eu coloco no dia a dia para saber se meu time efetivamente está aplicando as práticas de DevOps? A gente, normalmente, eu tenho falado aqui, e é uma oportunidade, quando a gente tem falado de DevOps, eu tenho visto muito pouco as pessoas conectar o resultado das práticas com o resultado de negócio. E quando a gente tem falado muito de DevOps, eu vejo o pessoal falando muito mais de desenvolvedor full stack, trabalhando com microserviços, trabalhando com Docker, trabalhando com Kubernetes. Mas, galera, o gap que tem no mercado hoje é o profissional que consegue fazer, liderar uma transformação DevOps, aplicando as práticas e conseguindo coletar resultados dos times, conectando esses resultados dos times com métricas, com resultado para a companhia. Então vamos lá mostrar para vocês como que a gente pode dar uma ajuda trazendo métricas e o que olhar no dia a dia para os times, para ver se teu time está fazendo um trabalho bacana com relação às práticas de DevOps. Vamos lá. Eu trouxe aqui um dashboard. Esse dashboard, ele é a boa notícia. Primeiro, o dashboard ele é open source. É um dashboard que foi desenvolvido pela Capital One, um dos principais cases de DevOps do mundo. Tá legal? No principal evento do Enterprise Summit de DevOps, há uns anos atrás, o líder de tecnologia, o CTO da Capital One, levou esse dashboard lá, e esse dashboard faz sucesso até hoje, está disponível no GitHub. Depois, quando eu publicar, para quem não conhece, eu vou deixar o endereço certinho na bio e no YouTube, para vocês baixarem o código e customizarem. Ele já vem com muita coisa pronta, fora da caixa, já compatível com as principais ferramentas de mercado, que a gente vai comentar aqui. Mas se você quiser fazer a customização para as ferramentas, para a realidade que você tem dentro da tua companhia, manda bala. Código livre e colaboração lá na comunidade. Manda bala, que é muito legal. E sempre tem atualização. Então vamos olhar aqui, mostrar para vocês, começar aqui em cima, mostrando
apresentar esse dashboard para vocês, se vocês ainda não conhecem. Eu estou olhando aqui para a direita para poder ajudar vocês, porque eu estou olhando para a minha tela maior, onde está o dashboard, tá? E também olhando a interação da galera aqui no chat. Mas vamos embora. Então, aqui, esse é um dashboard que a gente chama de dashboard de time, dashboard de equipe. Esse dashboard aqui é o dashboard de chão de fábrica. Vocês vão ver por que é o dashboard de chão de fábrica. Aqui você tem simplesmente a possibilidade de acompanhar tudo o que o teu time está fazendo. Tudo o que o time que você trabalha está fazendo. Isso é bom para todos que participam da Squad, é bom para os gestores também. Então, aqui a gente consegue fazer um acompanhamento total do que a galera do que o time está fazendo. Então, logo aqui em cima, a gente consegue ter uma visibilidade. Qual é o tamanho do escopo? Eu tenho quantas histórias para fazer, quantas estão em progresso, quantas estão já prontas. Então, eu consigo ter uma lista aqui, e aqui é uma conexão desse dashboard com ferramentas, por exemplo, o Gira, a version, a propaganda não, a ferramenta da Version One. Então, são ferramentas que já tem integração. Esse dashboard já tem coletor que vai no Gira e vai na Version One. Então, se você usa uma dessas duas ferramentas, é só instalar e configurar e sair usando. Então, nesse painel aqui, ele vai dizer para você qual é a quantidade de histórias que tem para o time fazer, quantas estão em progresso e quantas já estão prontas. Então, você tem uma visibilidade de cara do escopo e da produtividade que o time está tendo no dia a dia. E aqui é a lista das funcionalidades. Aqui embaixo é um gadget que é o Code REPL, que ele traz aqui para a gente os commits e as integrações, os pull requests, os merges, que são feitos pelos desenvolvedores. Por que isso é bacana? Galera, uma das práticas, um dos pilares que a gente tem no DevOps é o Continuous Integration. Dentro do Continuous Integration, a gente tem uma prática que é justamente a gente fazer o commit do código diariamente, mais de um commit de código diariamente. E essa integração contínua, o Continuous Integration, ele requer que a gente faça o commit, a gente faça o merge de pull request e rode o build para começar o processo da esteira. Eu vou integrando de forma contínua a quantidade de código que eu vou produzindo diariamente, mais de uma vez durante o dia. Tá, ok? Isso que é integrar de forma contínua. E o legal desse dashboard aqui é que ele vai mostrar para nós, efetivamente, quantas integrações a gente tem. E se de fato eu estou fazendo a integração de forma diária, por quê? As coisas aqui nesse dashboard elas são casadas. O que significa isso? Se eu tenho pouca integração, merge de pull request, no meu dia a dia, aqui no painel do build, a gente não vai ver build rodando. Por quê? Porque aqui é build da branch de integração do trabalho. Então, percebe? Aqui é chão de fábrica. Eu tenho no one page, em uma tela, todas as informações que a gente precisa para saber como que está rolando o trabalho no dia a dia. Esse time está com algum impedimento? Qual o problema que esse time está tendo? Então, eu tenho o escopo do que os caras estão fazendo, eu consigo ver pelo repositório de código se a gente está fazendo a integração dos trabalhos, e isso é legal porque dá oportunidade para ver. Se eu demoro muito para integrar os trabalhos na branch de integração para gerar release, o que acontece? Será que as minhas histórias são muito grandes? É um ponto de atenção para olhar, para saber o porquê que está se demorando para fazer a integração. Pode ser que a história seja grande, pode ser que esteja com dificuldade no requisito.
vai proporcionar que a gente acompanhe na vírgula o que está acontecendo, mas com propósito de melhoria, galera. Propósito de melhoria. Então, aqui é um dashboard chão de fábrica que vai te dar no dia a dia a temperatura do desenvolvimento da galera e totalmente alinhado com as práticas de DevOps. Isso que é o bacana. Então, já que eu já falei aqui do Code Ripple, vamos para o build. Quantos builds eu faço por dia? O build aqui é da build de integração. Então, se eu tenho trabalho sendo integrado aqui, eu tenho build. Quanto mais integração eu tiver aqui no Code Ripple, mais quantidades de build eu vou ter aqui sendo disparados por dia. E o legal aqui é que ele vai mostrando o histórico dos builds que passaram, dos builds que falharam, tá legal? Eu tenho aqui também a duração do build. E aqui é bacana, porque você consegue configurar, tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Você consegue configurar um threshold. Eu não quero que meu build passe dos 15 minutos. Se passar, ele vai acusar aqui os builds que passaram dessa configuração que você fez. E isso é muito bacana. Então, aqui você vai ter o total de builds nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias. Você vai ter o histórico dos builds que passaram, que falharam. Associado ao build, a gente tem aqui ó, um painel de qualidade, e aqui a gente já junta a análise estática de código, trazendo qualidade. Um dos primeiros gates, um dos primeiros feedbacks do nosso código é quando a gente espeta a análise de estática de código. E aqui, por exemplo, o Sonar entrando em ação e fazendo a varredura, o scan do nosso código e falando, olha, quantas issues do tipo blocker, do tipo critical, do tipo major eu tenho. E você pode já configurar para falhar o teu build, já alinhando a prática de DevOps ao princípio, feedback mais cedo possível, falhou tem issue do tipo blocker ou critical, falha o build, já é um feedback instantâneo, aplicando aí as práticas de DevOps. E aqui você também pode configurar outras coisas para ver quantos tempo eu tenho o nível do meu débito técnico, que eu estou carregando nesse componente, nesse código, e aqui ele já dá, olha, 3 dias de correção do débito técnico, tá legal? Se eu tiver análise de vulnerabilidade de código feito pelo próprio Sonar ou feito pelo Fortify, esse dashboard que se chama IGEA, ele já tem um coletor para o Sonar e para o Fortify, também para análise de vulnerabilidade de código, tá? Então, você já pode usar aqui para fazer o scan e já detectar se você tem issues do tipo high, critical, aqui da mesma forma para análise de vulnerabilidade. Estão acompanhando? Você viu que bacana? Eu tenho escopo, eu vejo se meu time está integrando o código, se meu time demora para integrar código. Eu consigo acompanhar dia a dia o que está acontecendo aqui. Se, quando integra, o build passa, qual a recorrência de falha ou de sucesso do meu build. Ou seja, eu tenho a prontidão do time mapeada num único lugar. Galera, saber aplicar as práticas de DevOps e botar para rodar um dashboard como esse e conseguir saber fazer a leitura disso aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai marcar um golaço como um diferencial na tua carreira, como um líder de transformação em DevOps. Tá legal? E aqui não parou, não acabou ainda. Aqui embaixo a gente tem o placar, os gadgets de unit test, é outro ponto de feedback imediato do código. E aqui a gente consegue ver, olha só, ele me dá o número total de linhas de código, ele me dá o percentual de cobertura do meu teste unitário.
Então, aqui, eu tenho aqui mapeado a maturidade do meu time. Eu sei com que frequência eu buildo, eu sei com que frequência o meu build falha, eu vejo o histórico de cobertura de teste unitário. Percebe? Aqui eu tenho um mapa do chão de fábrica do dia a dia do meu time. Tá legal? E aqui do lado direito, galera, a gente tem a parte de deploy. Aqui do lado direito do deploy, a gente tem, olha só, eu tenho todos os ambientes em que eu faço o deploy. Eu tenho o tempo, há quanto tempo foi feito o deploy no ambiente, e eu tenho se o deploy está com o ambiente que está com problema ou está verdinho. Isso me sinaliza claramente se eu tenho que parar o trabalho e ajudar a fazer Por que o deploy deu problema no ambiente do dev7? Por que eu estou com problema no QA3? Por que eu estou com problema no dev2? Percebe? Então, aqui já, esse é o dashboard de time, de equipe. Então, já deu para perceber que eu tenho simplesmente todas as informações que eu preciso no dia a dia para acompanhar e entender se meu time está desempenhando bem ou se ele está com algum impeditivo, se está com alguma dificuldade. E mais do que isso, qual é a qualidade do código? Qual é a qualidade com relação à vulnerabilidade? Eu tenho tudo mapeado aqui numa única tela. Tá legal? Vamos para a próxima, que ainda não acabou. Tem mais. Olha só. Tem o pipeline, eu tenho a distribuição dos ambientes. Então, aqui eu consigo ter, por ambiente, qual é a data que eu fiz deploy, por componente, qual é a data, a versão e se eu estou com problema, se eu tiver problema em algum ambiente, vai estar em vermelhinho aqui. Então aqui é bacana porque eu tenho simplesmente o mapa por ambiente de data e versão em caixas. Tá legal? Então é outro mapa que ajuda muito no dia a dia das squads, dos application teams, com os times cross de infraestrutura para fazer troubleshoot, entender que problema que está acontecendo nos ambientes. Beleza? Então, esse é simplesinho. Agora, tem um outro aqui. Esse é um dashboard de produto. Esse é eu considero um dos principais dashboards. Se tem o dashboard de equipe, que você acompanha o dia a dia, esse outro dashboard aqui, por componente, ele vai te dar uma outra visão muito bacana de acompanhamento, que é o seguinte: a gente tem aqui por componente, então cada linha dessa é um componente, e aqui eu tenho a trajetória do meu pipeline, eu tenho todas as fases do meu pipeline aqui. Então, aqui ele está exemplificando que, para essa companhia, foi configurado que cada componente ele passa por uma fase de commit, uma fase de build, uma fase de teste no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de QA, no ambiente de teste integrado, no ambiente de performance e depois em produção. Então, tem umas coisas muito interessantes aqui que eles marcam, que esse dashboard apresenta para a gente. Primeiro, aqui ele já começa a mostrar toda a informação aqui que está nessa tela, são médias e tendências que são calculadas nos últimos 90 dias, período de 90 dias. Tá? Uma outra coisa são o tamanho dos quadradinhos aqui, que a gente está vendo, vermelho e verde. Esses quadradinhos, eles significam o tamanho da quantidade de commit. O que o DevOps prega para a gente? Não é small batch size, entregas menores e frequentes? Aqui a gente consegue ver o tamanho da nossa entrega. Então, quadradinho maior, 100 commits. Quadradinho menor, intermediário, 10 commits. E um quadradinho pequeno de 1 commit. Então, a gente consegue ver de forma visual se eu também estou trabalhando com
aplicando o princípio de otimização de fluxo, que é entregas menores e frequentes. Para isso, eu preciso trabalhar com entregas pequenas. Aqui dá para a gente ter, batendo o olho, a gente consegue ver o tamanho de código que a gente tem em cada uma das entregas. Tá legal? E aí, a gente tem outras informações aqui bem interessantes. A gente tem informação de tempo. É uma coisa que todo mundo pergunta. Fala, Fernando, mas como é que eu sei quanto tempo passou por cada estágio no meu pipeline? Bom, galera, qualquer ferramenta que se presta tem que te dar esse tempo. Você pode até construir na mão, usando um Gira, usando um Trello, você consegue, mas qualquer ferramenta, o básico de uma ferramenta de pipeline é te dar esses tempos. Mas também é interessante ver como que esse tempo, essa informação aparece na tela. E aqui é muito interessante, porque aqui ele mostra quanto tempo a gente fica em cada estágio. Quanto tempo eu demorei no ambiente de dev? 1h10. Quanto tempo eu fiquei em QA? 2h16. Quanto tempo eu fiquei no ambiente de teste integrado? Quanto tempo meu lead time sai aqui de graça, galera? De graça. Aqui está o lead time. Quanto tempo eu levo para colocar o código em produção? Está ali, ó. De graça. Mamão com açúcar aqui, hein? Olha lá. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E ele mostra tendência, ó. Setinha vermelha. Opa! Meu tempo está piorando, meu lead time está aumentando. Setinha verde para baixo. Opa! Estou reduzindo, meu lead time está melhorando. E isso vale para qualquer semáforo, qualquer indicador que tem aqui nessa tela. Por quê? Além de trazer a informação real time, ele já tem um agregador, né? Ele traz a tendência calculada para os últimos 90 dias. Tá legal? E olha só, tem mais coisa aqui, ó. Para cada componente, ele já dá um trailer aqui, ó, de como que tá o percentual de cobertura de código. Olha só, teste unitário. Ele está falando aqui que nos últimos 90 dias a minha cobertura de código aumentou em 80%. Olha que beleza. Ele está falando aqui que os meus testes unitários passaram nos últimos 90 dias 92% das vezes. Olha que bacana que a gente tem aqui. E aqui outra informação que a gente tem com relação à qualidade de código. Olha, issues críticas aqui, ó, está aumentando. Significa que a qualidade do código não está legal. Então, deu para dar uma sacada de que a gente tem informações muito importantes aqui sendo compartilhada e deixando visível, que a informação que a gente bate o olho, a gente sabe o que está rolando com os nossos componentes. Olha só. Vamos passar para o próximo. Aqui eu vou dar um zoom. Então, a gente está no detalhe da métrica de lead time aqui, do pipeline. E como eu estava conversando, passando aqui para vocês, agora vamos dar um zoom nesses caras aqui. Galera, olha só. Nos últimos 90 dias, qual foi a tendência desse componente aqui? Com relação à qualidade. Olha só que bacana. Por que eu estou falando isso? Você olha, qualidade. Percentual de teste unitário que passaram. Putz, caramba, tô com um problema aqui. Cobertura de código aumentando. Issues de qualidade diminuindo. Olha só, análise de vulnerabilidade de código aqui, não tá legal aqui. Já me liga o alerta para corrigir. Olha a taxa o percentual de sucesso do meu build aqui. Olha que bacana. Uma integração, merge, integração, caminho do pipeline fluindo ali, quando eu tenho build
passando. Agora, olha só, quanto tempo demora para o teu time corrigir o build? Não sabe? Aqui, ó. Tá aqui, ó. E isso é maturidade. Os times que, no grau de maturidade, tem vídeo lá no canal falando sobre o radar de maturidade dos times. Continuous Integration, tá lá. Sentado, engatinhando, andando, correndo e voando. Os times que corrigem builds em menos de 1 hora, correndo e voando. É assim que você tem que pensar em evoluir a maturidade do teu time. De olho no número, que está aqui no painel falando para você, conhecer a prática e aplicar o mindset com o time de desenvolvimento. Esse é o golaço. Esse é o golaço que você tem que marcar. Conhecer da prática, saber ler o que o painel aqui, o dashboard está montando e corrigir o mais rápido possível. E evoluir, trabalhar na evolução da maturidade das práticas no dia a dia do teu time. Esse é o golaço para marcar. Galera, de novo, essa é o gap que tem no mercado. Saber aplicar as práticas, trazer número e fazer os times andarem. É esse o gap de profissional que está em falta no mercado. E é aqui que eu vou te ajudar. Beleza? Vamos para o próximo? Olha aqui, ó. Então, aqui, além de tudo, tem aqui à direita, você pode espetar nesse dashboard se você tem automação dos testes funcionais. Você pode espetar e trazer o resultado aqui. Ele está falando aqui que, poxa, eu estou com queda de sucesso na execução dos meus testes funcionais em 36%. 36% dos meus testes funcionais estão falhando. 36% da execução, do percentual de vezes que eu executo meus testes funcionais, eu tenho falha. Então, eu estou com uma tendência de falha na execução dos meus testes funcionais. Momento de parar e entender o que está acontecendo. Problema de requisito nas histórias, problema na codificação, que o Whey não está entendendo e está apontando problema que não faz sentido, é um falso positivo. Tudo aqui é informação para você sentar e tomar uma ação de correção de rota rápida. Tá legal? Então vamos lá, tem mais informação aqui para vocês. Olha só, se você quiser, você tem uma feature nesse dashboard que é muito bacana. Ele te dá tá vendo essas estrelinhas aqui, ó? O score total, aí você tem no Code Repo, você tem no Build, você tem aqui no Quality e você tem no Deploy. Aqui ele dá uma brincadeira com a gente, aqui ele faz um gamification com a gente, mas ao mesmo tempo que ele faz essa brincadeira, esse gamification, ele está mostrando a maturidade do teu time nas práticas. Então, no Code Repo, 5 estrelinhas, tudo 5 estrelinhas, né? Então, no Code Repo, ele faz ali uma relação entre o número de commits e de pull requests para integração na master branch. Lembra que eu falei da maturidade? Quantas vezes estão integrando? É isso aí, galera. Então, aqui tem um gamification para ver, pô, vou ganhar estrelinha porque meu time está integrando frequente. Não é uma vez por semana ou uma vez por iteração. Dentro da sprint, eu integro só na quinta ou na sexta-feira, na véspera de gerar o build? Não, né? Pelo amor de Deus, não, né? Aqui com essa ferramenta, além de essa ferramenta é legal porque evidencia esse tipo de coisa e todo mundo vê se a gente está aplicando as práticas, não. Não é só, isso aqui não significa que é só para gestor, não, pelo contrário, é para o time. O time tem que ver
que isso aqui está dando resultado e evidencia a forma como a gente está trabalhando. É para a gente mesmo melhorar, né? Então, aqui, o build também tem uma relação ali de status com a duração do build nos últimos 14 dias. A duração e a falha são duas coisas que configura ali no build. Então, eu tenho maior sucesso a minha taxa de execução de build. Eu tenho mais sucesso, tenho mais falha. O build está rodando dentro do tempo abaixo do threshold configurado ou acima do threshold configurado? É isso que ele vai mostrar aqui. Na qualidade, ele faz uma escala com relação à cobertura. Se eu tenho o sucesso de execução dos testes unitários e a cobertura do teste unitário. E, por último, o deploy aqui, ele vai fazer um cálculo baseado no sucesso da tua taxa de sucesso de deploy, variando pelo número de deploys nas N instâncias que você faz deploy. Então, está validando o teu Continuous Delivery aqui. Continuous Integration e Continuous Delivery na tela. E a gente pode acompanhar de graça aqui essas informações. Legal, galera? Estão gostando da sacada? Não acabou. Tem mais aqui ainda. Vamos lá. Olha só que bacana. Até então, a gente estava trabalhando no nível de equipe. Agora, a gente tem um dashboard aqui que a gente pode consolidar a informação de todos os sistemas que o nosso time trabalha, e eu posso ter uma visão aqui consolidada que serve para os nossos gestores, seja coordenadores, seja gerentes, seja diretores. Eu posso ter uma visão executiva, porque o executivo ele quer olhar um número plotado geral. Já sabe o que acontece no dia a dia conversando com os times. Mas eu quero saber o seguinte: como é que está a qualidade de código? Como é que está a violação de segurança? Como é que está a frequência de sucesso na execução dos testes automatizados? Como é que está meu código com relação à qualidade de código na análise estática? Opa, como é que está a quantidade de incidentes em produção? Está aumentando, está diminuindo? O executivo ele quer isso, um número na cara do gol, para ele bater o olho e saber o que está acontecendo. E o legal aqui é que cada um desses gadgets aqui, a gente tem um detalhamento aqui e eu posso ir para a lista de produtos ou módulos desse meu sistema e entrar no detalhe de cada um dos módulos. Então, é o mesmo que dizer que, a partir daqui, eu posso fazer drill down. Aqui eu estou vendo a informação agregada. Mas eu posso fazer drill down e varrer cada um dos componentes ou módulos dos meus sistemas. Cada um desses gadgets aqui eu posso fazer esse drill down. Eu posso ver a lista dos módulos, eu posso ver o detalhamento de cada um desses módulos. E aqui você pode configurar. Aqui eles estão exibindo como se fosse o portfólio de uma dada área, de um dado gestor. Isso aqui também você vai ter que meter a mão na massa aqui no código e configurar para que represente o código da sua área, da sua coordenação, da sua gerência, ou para a sua diretoria, enfim. Mas olha que bacana. Você tem uma visão geral, podendo fazer drill down em cada uma dessas
informações desses indicadores que o dashboard oferece aqui para nós. Então, com relação às informações aqui, a gente tem já out of box. Ele tem esse dashboard, já tem coletor para Jira, Version 1, GitHub, GitLab, Jenkins, Bamboo e Bitbucket. Então, de cara, ele já cobre as principais ferramentas de mercado. Quem utiliza essas ferramentas é só baixar, instalar e começar a usar. De cara. Essa aqui. Gostaram da sacada, galera? Então, olha só. O que é importante aqui? Eu quero, para a gente fazer um fechamento aqui desse tema de hoje aqui, que acho que foi bem bacana. Mão na massa, aplicação das práticas com métricas é resultado cru, visível, visibilidade do desempenho do time. Resultado para a empresa, galera, na ponta do dedo aqui, ó, na tela. Configurou, usou. E você começa, os números vão te dizer se o teu time está produzindo, está aplicando as práticas de DevOps ou não. Tá legal? Então, olha só, quando eu tenho a aplicação das práticas de DevOps com métricas produzindo resultado, é isso que toda empresa quer. Agora, o problema qual é? Quem é que sabe fazer isso? É aqui que está a oportunidade. Profissional desejado no mercado, não tenha dúvida. Quem conhece as práticas, traz números, vai trazer resultado para a companhia. E qual é a empresa que não quer um cara que saiba fazer isso no mercado? Tá aí a dica. Esse é a minha missão aqui com vocês. Fazer de vocês o profissional, um dos profissionais mais desejados de TI no mercado. Entregando software 5 vezes mais rápido. Com essas práticas, com essas métricas, a gente consegue chegar nesse resultado, sem comprometer a qualidade. Pessoal, fechou? Compartilha, deixa o like. Eu vou publicar tudo isso aqui lá no nosso canal, nas minhas redes sociais, e vou deixar o endereço do dashboard para vocês. Tá legal? A gente se vê nos próximos encontros. Até mais.